E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou falar da Loteca 1154. Esse aqui são meus palpites finais. Tô indo com 3 duplos e foi difícil escolher esses duplos porque muitos jogos aí equilibrados, mas temos que contar com a sorte, né? Se você gosta do canal e das informações que são deixadas aqui e quiser dar uma ajuda, tem o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, se inscreveram no canal, assistindo os vídeos, comentando, já ajuda bastante. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Santos e Mirassol. Ah, pessoal, e lembrando, para quem ainda não sabe, né, o jogo 2 teve alteração, agora é Chipre e Romênia. Aqui no jogo 1, Santos e Mirassol, que eu trago de informação, é o resultado mais comum desse confronto, é o 2-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 7 vezes, houve um empate e o Mirassol não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols, 17-7 a favor do Santos. No geral, são 14 jogos entre eles, o Santos ganhou 9 vezes, houve 4 empates e o Mirassol ganhou apenas uma vez. Diferença de gols, 27-15 a favor do Santos. Os números de aposta para essa partida, 1,65 para o Santos, 3,40 para o empate, 6,25 para o Mirassol. A porcentagem do jogo, 57% para o Santos, 28% para o empate, 15% para o Mirassol. Tô achando esses números bem exagerados aqui a favor do Santos. Santos que perdeu, né, na segunda-feira para o Goiás. Goiás jogou muita bola e o Mirassol não é um time fraco, né? É um time que tá brigando lá na ponta. Tô achando bem estranho esses números, né? O que eu tô levando muito em consideração aqui é esse histórico, né, de confrontos entre eles, muito a favor do Santos. E para esse primeiro palpite aqui, tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de Santos e empate. Jogo 2, Chipre e Romênia. Ainda bem que mudou esse confronto aqui, porque aqueles jogos da Argentina tava bem mais complicado. Nos últimos 8 jogos, o Chipre não ganhou nenhuma vez, houve 2 empates e a Romênia ganhou 6 vezes. A diferença de gols, 22-4 a favor da Romênia. A Romênia não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos fora. O Chipre não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos contra a Romênia. E de informação relevante aqui para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida, 7,0 para o Chipre, 4,20 para o empate, 1,48 para a Romênia. A porcentagem do jogo, 14% para o Chipre, 22% para o empate, 64% para a Romênia. Bom, para essa partida aqui não tem nem o que dizer, né? Esses números e o histórico muito a favor da Romênia. Mesmo a Romênia não jogando em casa, para mim é a favorita e por esse motivo eu tô indo seco na Romênia. Lembrando, né, que o Chipre pode ser uma grande zebra, né? Caso você tenha o costume, né, de apostar nas zebras, cabe muito bem um duplo aberto aqui para tentar ganhar sozinho aí na Loteca 1154. Jogo 3, Polônia e Portugal. Jogaço, hein? Nos últimos 10 jogos, a Polônia ganhou 2 vezes, houve 4 empates e Portugal ganhou 4 vezes. A diferença de gols 15-10 a favor de Portugal. A Polônia ganhou 4 jogos consecutivos em casa. A Polônia não perde em casa há 10 jogos. E nos seus últimos 7 jogos, a Polônia sofreu gols em todos. As odds para essa partida, 5,50 para a Polônia, 4,0 para o empate, 1,61 para Portugal. A porcentagem do jogo, 17% para a Polônia, 24% para o empate, 59% para Portugal. Bom, se Portugal vier com um time completinho ali com CR7, Bruno Fernandes, Diego Jota, Rafael Leão, tô acreditando mais em Portugal. Mesmo fora de casa, né? A seleção de Portugal é uma bela equipe e por esse motivo eu tô indo seco em Portugal. Mas deixando bem claro assim que tem que ser pelo menos um time mais forte aí de Portugal, né? Sem poupar. Jogo 4, Espanha e Dinamarca. Nos últimos 11 jogos, a Espanha ganhou 9 vezes, houve 2 empates e a Dinamarca não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 27-8 a favor da Espanha. A Espanha não perdeu nos seus últimos 12 jogos, não perde em casa há 7 jogos e a Dinamarca não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos contra a Espanha. Os números de aposta para essa partida, 1,40 para a Espanha, 4,50 para o empate, 8,50 para a Dinamarca. Porcentagem do jogo, 68% para a Espanha, 21% para o empate, 11% para a Dinamarca. Bom, depois de olhar esses números e esse confronto aqui, o histórico, né? Não tem nem o que dizer, né? A Espanha jogando em casa. A Espanha que vai ter um desfalque grande, né? O Carvajal machucou em seu último jogo aí pelo Real Madrid. Vai ter que sofrer uma operação e provavelmente já não volta mais esse ano. Para essa partida aqui não tem muito o que dizer. Tô indo seco na Espanha. Se a Dinamarca vencer, considero uma zebraça também. Jogo 5, Bielorrússia e Irlanda do Norte. A Bielorrússia não ganhou nenhum de seus últimos 3 jogos contra a Irlanda do Norte.
E aqui de informação relevante para a Loteca que no último encontro entre essas duas seleções, o vencedor foi a Irlanda do Norte. Os números de aposta para essa partida: 4,33 para a Bielorrússia, 3,10 para o empate, 1,95 para a Irlanda do Norte. A porcentagem do jogo: 22% para a Bielorrússia, 30% para o empate, 48% para a Irlanda do Norte. Aqui também, né, claramente a Irlanda do Norte é a grande favorita, mesmo jogando fora de casa. Para nós, né, também a Irlanda do Norte é um time mais conhecido. E aqui eu tô levando muito em consideração os números. Para esse palpite aqui do jogo 5, eu tô indo na Irlanda do Norte seco. Jogo 6, Sérvia e Suíça. A Sérvia não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. A Suíça perdeu 3 jogos consecutivos. A Sérvia não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos. E de informação relevante aqui para a Loteca é isso. As odds para essa partida: 2,60 para a Sérvia, 3,10 para o empate, 2,90 para a Suíça. A porcentagem do jogo: 36% para a Sérvia, 31% para o empate, 33% para a Suíça. Como a gente viu, né, no vídeo anterior, a Sérvia conseguiu bons empates aí com seleções grandes e fortes. Tem essa vantagem agora de estar jogando em casa. Considero um jogo muito difícil aí contra a Suíça, né? Uma seleção tradicional que costuma dar trabalho, né? E por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Sérvia e empate entre elas. Jogo 7, Ceará e Ponte Preta, Brasileirão Série B. Nos últimos 9 jogos, o Ceará ganhou 3 vezes, houve 3 empates e a Ponte ganhou 3 vezes, hein? Totalmente empatados. Nos gols, a diferença também é muito pequena, 14-13 a favor da Ponte. Na temporada passada, no jogo na casa do Ceará foi 1-1 e na casa da Ponte Preta 0-0, hein? Mais equilíbrio que isso aí não tem, né? No Brasileirão Série B, o Ceará tem 4 vitórias consecutivas em casa e de informações para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 1,40 para o Ceará, 4,50 para o empate, 7,50 para a Ponte Preta. A porcentagem do jogo: 67% para o Ceará, 21% para o empate, 12% para a Ponte Preta. Essas informações sobre as vitórias consecutivas do Ceará em casa é muito importante. O Ceará jogando em casa tá vindo muito bem, até mesmo fora de casa, né, conseguiu bons resultados, por exemplo, em cima do CRB. A Ponte vai ter trabalho aí para conseguir arrancar algum ponto do Ceará. É possível, mas para esse palpite aqui, tô levando muito em consideração o fator casa aí do Ceará e os números aqui também. Eu tô indo seco no Ceará. Caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 8, Volta Redonda e Atlético Clube. O primeiro jogo aí da final do Brasileirão Série C. O Volta Redonda não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos. Também não perde em casa há 7 jogos. E de informação relevante aqui para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 2,35 para o Volta Redonda, 3,30 para o empate, 2,90 para o Atlético Clube. A porcentagem do jogo: 40% para o Volta Redonda, 28% para o empate, 32% para o Atlético Clube. Mais um jogo aí super equilibrado. Duas equipes aí que querem, né, o campeonato, terminar bem o ano. Considero uma partida de muito equilíbrio. Volta Redonda aí que venceu sua última partida e venceu muito bem. Atlético Clube também vem muito bem nas suas últimas partidas, então vai ser um jogo bem pegado. Para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Volta Redonda e Atlético Clube. Tô acreditando que o Atlético Clube pode surpreender o Volta Redonda em casa. Se você tem condições, essa partida aqui cabe um triplo tranquilo. Jogo 9, Botafogo de São Paulo e Operário. Nos últimos 7 jogos, o Botafogo ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Operário ganhou 2 vezes. A diferença de gols empatados em 7-7. No Brasileirão Série B, o Operário perdeu seus últimos 3 jogos fora. Os números de aposta para essa partida: 2,25 para o Botafogo, 2,87 para o empate e 3,70 para o Operário. A porcentagem do jogo: 42% para o Botafogo, 33% para o empate e 25% para o Operário. O Operário é um time que se defende bem, mas como tem essa informação que ele de vez em quando não vai bem fora de casa, tô levando muito em consideração o fator casa aí para o Botafogo. Botafogo precisa muito aí se recuperar no campeonato. Tô acreditando que vai para cima do Operário e por esse motivo, né, e olhando os números aqui também, eu tô levando muito em consideração a vitória do Botafogo. Tô indo seco no Botafogo de São Paulo. Jogo 10, Curitiba e Amazonas. Curitiba marca seus gols entre os minutos 16 e 30, 21% dos seus gols é nessa faixa de tempo. Já o Amazonas, 23% dos seus gols é entre os minutos 61 e 75. O Curitiba não perde em casa há 6 jogos
e dos seus últimos 15 jogos, apenas 3 jogando em casa, o Coritiba não conseguiu marcar. As odds para essa partida, 1.83 para o Coritiba, 3.20 para o empate, 4.75 para o Amazonas. A porcentagem do jogo, 51% para o Coritiba, 29% para o empate, 20% para o Amazonas. O Coritiba, quando joga em casa, é um time que cria bastante. Como eu disse no vídeo anterior, o problema do Coritiba é a questão de fazer gols. Vai enfrentar uma equipe que não tem medo de partir para cima, mesmo quando joga fora de casa. Começou o campeonato muito ruim, né, o Amazonas, mas hoje deu uma bela de uma equilibrada e de vez em quando apronta das suas aí jogando fora de casa. O Coritiba, por não me passar muita confiança no ataque, eu tô acreditando mais num empate entre eles. Tô indo seco nesse palpite, mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria uma vitória do Coritiba, mas eu tô acreditando mais no empate nesse jogo. Jogo 11, Goiás e Vila Nova, clássico aí do estado goiano. O resultado mais comum desse confronto, quando o Goiás joga em casa, é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Goiás jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 6 empates, e o Vila Nova ganhou 5 vezes. A diferença de gols 29-16 a favor do Goiás. No geral, são 48 jogos entre eles, o Goiás ganhou 22 vezes, houve 15 empates e o Vila Nova ganhou 11 vezes. A diferença de gols 61-38 a favor do Goiás. No Brasileirão Série B, o Vila Nova perdeu seus últimos 4 jogos fora. Os números de aposta para essa partida, 1.85 para o Goiás, 3.30 para o empate, 4.50 para o Vila Nova. A porcentagem desse confronto, 51% para o Goiás, 28% para o empate, 21% para o Vila Nova. Eu tava com muita dúvida nesse palpite, né, porque na tabela do campeonato o Vila Nova tá melhor que o Goiás, só que o Goiás, contra o Santos na segunda-feira, jogou muita bola, jogou muito bem mesmo, não dando chance para o Santos, poderia ter feito até mais gols, e se jogar do mesmo jeito que jogou, acredito que o Vila Nova vai ter trabalho, viu? Por esse motivo, eu tô indo seco no Goiás. Como eu já usei meus 3 duplos, né? Tô indo de Goiás, mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um duplo aberto aqui, porque o Vila Nova tá brigando lá na ponta do campeonato, pode ser uma motivação a mais aí para querer esse acesso aí do Brasileirão Série A. Jogo 12, Finlândia e Inglaterra. A Finlândia não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos. A Inglaterra não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos fora de casa. A Finlândia sofreu gols em cada um dos seus últimos 7 jogos. E a Inglaterra, dos seus últimos 6 jogos, em todos ela conseguiu marcar pelo menos um gol. Os números de aposta para essa partida, 8.50 para a Finlândia, 5.10 para o empate, 1.36 para a Inglaterra. A porcentagem do jogo, 11% para a Finlândia, 19% para o empate, 70% para a Inglaterra. Bom, nesse caso aqui, mesmo que a Inglaterra venha com um time misto, tô acreditando muito mais na Inglaterra. Mesmo a Finlândia jogando em casa, né, tem esses fatos aqui que são todos a favor para a Inglaterra, fora os números, né? Então, mesmo a Inglaterra jogando fora de casa com um time misto, que eu acredito que não venha, eu ainda tô indo de Inglaterra seco. Jogo 13, Áustria e Noruega. Nos últimos 8 jogos entre essas duas equipes, a Áustria ganhou 5 vezes, houve um empate, e a Noruega ganhou 2 vezes, hein? A diferença de gols 16-7 a favor da Áustria. A Áustria ganhou 3 jogos consecutivos em casa, a Áustria sofreu gols em cada um dos seus últimos 9 jogos, e a Áustria conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 5 jogos. Os números de aposta para essa partida, 2.22 para a Áustria, 3.60 para o empate e 3.10 para a Noruega. A porcentagem do jogo, 43% para a Áustria, 26% para o empate, 31% para a Noruega. Bom, aqui mesmo com esses fatos totalmente aí a favor da Áustria, e os números também, eu ainda tô acreditando mais na Noruega desde que ela venha com um time titular, que no caso seria o Haaland, né? Se tiver o Haaland, pelo menos ali no ataque, já é alguma coisa, né? Para esse palpite aqui do jogo 13 da Loteca 1154, eu tô indo seco na Noruega. Lembrando que se você tiver alguma informação falando que o Haaland não vai jogar, aí eu já aconselho ir na Áustria. Jogo 14, Grécia e Irlanda. Nos últimos 5 jogos, a Grécia ganhou 4 vezes, houve um empate e a Irlanda não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 7-1 a favor da Grécia. É bom nem falar 7-1 aí para não zicar as eliminatórias aí no meio de semana. A Grécia tem uma sequência aí de 3 jogos com vitórias, a Irlanda perdeu 3 jogos consecutivos e fora de casa perdeu 5 jogos seguidos. Nada fácil aí a vida da Irlanda, hein?
Os números de aposta para esse confronto: 1,91 para a Grécia, 3,20 para o empate, 4,65 para a Irlanda. A porcentagem do confronto: 50% para a Grécia, 30% para o empate, 20% para a Irlanda. Bom, diferente da Irlanda do Norte, né? A Irlanda já não tem tanta tradição assim no futebol como sua vizinha. A Grécia, a gente pode ver aí que tem uma sequência muito boa contra a Irlanda. Vai estar jogando em casa. Tem essa sequência aqui de 3 vitórias, fora os números que estão todos a favores da Grécia. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória da Grécia em casa. Bom, pessoal, o segundo vídeo aí com informações sobre a Loteca 1154 foram essas. Se essas informações aqui forem úteis para melhorar o seu palpite, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar todas as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Curta, compartilhe e o mais importante, né? Sempre deixe aí seus comentários com informações importantes, com suas críticas, elogios. Se eu falei alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade aí para corrigir. E é isso. Desejo muita sorte aí para todo mundo nessa Loteca 1154 e até o próximo vídeo. Fui!